Você provavelmente conhece essa música e automaticamente a vincula aos Jogos Olímpicos. A música de Vangelis, trilha sonora do filme Carruagens de Fogo, é inspirada em um episódio dos Jogos Olímpicos de Paris. Claro que não os Jogos de 2024, outra edição 100 anos antes. E também foi em Paris que um brasileiro participou dos Jogos pela primeira vez. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça a relação entre o Tarzan e a Olimpíada nesse Nerdologia sobre os Jogos Olímpicos em Paris. Os Jogos Olímpicos de 2024 marcam a terceira vez do evento na capital francesa, mas o surgimento dos Jogos Olímpicos modernos está profundamente ligado à França. Como explicamos em um dos primeiros Nerdologias de História, os Jogos Olímpicos modernos são disputados desde 1896. Eles foram e são organizados pelo Comitê Olímpico Internacional, fundado em 1894, um movimento que buscava resgatar o espírito dos Jogos Olímpicos antigos. Isso se deve por dois contextos. Primeiro, a independência da Grécia em 1830, que se libertou do domínio otomano. Reviver a Olimpíada era parte do movimento romântico grego, tanto para valorizar suas raízes culturais, como para angariar apoio e simpatia de outros países. Outro contexto importante é o da Segunda Revolução Industrial. O crescimento econômico e as inovações tecnológicas da Revolução causaram diversas mudanças sociais, e é nessa sociedade moderna que temos o estabelecimento de novos esportes de massa, como o futebol, e a consolidação da prática de atividades atléticas por um grande número de pessoas. Invenções como o telégrafo e a expansão de ferrovias e de linhas marítimas possibilitavam a realização de jogos que reunissem um grande número de pessoas de diferentes países. Um dos fundadores do Comitê Olímpico Internacional foi o pedagogo e historiador francês Pierre de Coubertin, por vezes chamado Barão de Coubertin, devido às suas origens aristocráticas. Ele se inspirou no polímata inglês William Penny Brooks, considerado um dos pioneiros da educação física moderna, que criou em 1850 os Jogos Olímpicos de Wenlock, sua pequena cidade na Inglaterra. A proposta de Brooks, adotada e expandida por Coubertin, era de que a prática esportiva criaria cidadãos saudáveis, preveniria doenças e traria benefícios de sociabilidade e de amistosidade. O estudo atual da educação física e do esporte comprova tudo isso, embora a amistosidade nem seja presente o tempo todo. O francês Pierre de Coubertin queria que a primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos fosse no ano de 1900, considerado simbólico, e em Paris, junto da Exposição Universal. A prioridade para a primeira edição foi dada, obviamente, à Grécia, mas Paris ficou com a segunda edição. E esses jogos foram um desastre, com Coubertin supostamente dizendo que ficou chocado com o fato do movimento olímpico ter conseguido sobreviver àqueles jogos. Primeiro, o diretor da Exposição Universal, o engenheiro Alfred Picard, considerava incoerente um despropósito uma competição esportiva inspirada na antiguidade ser realizada ao mesmo tempo a um evento que buscava celebrar a modernidade e a Revolução Industrial. Segundo, enquanto os gregos se uniram para realizar os jogos, os franceses não conseguiram articular um comitê organizador com autoridade, com diferentes organizações reivindicando a realização de diferentes competições. Entre maio e outubro de 1900, foram realizadas dezenas de competições esportivas em Paris. Algumas alegavam ser parte da Olimpíada, e não são assim reconhecidas hoje. Outras não usaram o termo em seus títulos e propagandas, mas hoje são considerados eventos olímpicos. Não existe padronização alguma nem na célebre medalha olímpica, com muitas competições de 1900 laureando os vencedores com troféus. Inclusive, as medalhas foram retangulares. A zona foi tão grande que maratonistas foram acusados de pegar atalhos ou até mesmo um táxi. Hoje, são reconhecidos 95 eventos em 21 disciplinas diferentes, algumas delas que foram disputadas apenas em 1900, como automobilismo, balonismo e pesca. Outra questão foi a de que, como a França é um estado laico, algumas competições foram realizadas em um domingo. Atletas dos Estados Unidos ligados a universidades cristãs não podiam competir em um domingo, e a polêmica chegou ao ponto de um atleta supostamente dar um soco em seu rival por ele não aceitar a mudança de data.
Nos destaques positivos, tivemos as primeiras medalhistas mulheres e o estabelecimento de um recorde de medalhas no atletismo. Uma das disciplinas, o croquet, foi disputada apenas por atletas franceses, que foram de longe a maioria dos atletas dos eventos oficiais. Como a organização não foi exatamente primorosa, como vimos, temos disputas sobre algumas nacionalidades e também o primeiro brasileiro que competiu nos Jogos. Embora a primeira participação do Brasil tenha sido em 1920, o atleta Adolf Klingenhofer, nascido em Paris, filho de um diplomata e com nacionalidade brasileira, competiu no atletismo em 1900. 24 anos e uma guerra mundial depois, Paris recebeu novamente os Jogos, em julho de 1924, a primeira cidade que recebeu os Jogos 2 vezes. Alguns meses antes, foi realizada uma competição de esportes de inverno em Chamonix, na França, e essa competição é retroativamente considerada a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Os Jogos de 1924 foram a última Olimpíada da gestão de Coubertin, e se especula que a repetição de Paris foi por pressão dele para sua despedida. E como Olimpíada significa um ciclo de 4 anos, o logo oficial manteve o número 8, embora tenham sido os 7º Jogos, já que a edição de Berlim, em 1916, não foi realizada, pois a Europa estava guerreando no lugar de praticar esportes. A Alemanha, inclusive, ainda foi banida da competição por causa da guerra. A edição de 1924 viu a estreia do lema olímpico e 7 países participaram pela primeira vez, e o Brasil enviou 12 atletas sem conquistar medalhas. Os Jogos de 1924 foram muito melhor organizados que os de 1900, com a expertise adquirida nas edições anteriores e a primeira vez em que foi adotada uma Vila Olímpica para sediar e socializar os atletas. Foram 126 eventos em 23 disciplinas, com os Estados Unidos conquistando o maior número de medalhas. O segundo lugar do ranking de medalhas, que muita gente não sabe que não é endossado oficialmente pelos Jogos, foi da Finlândia, puxada pelos finlandeses voadores, que conquistaram a maioria das medalhas em competições de longa distância no atletismo. Outras 14 medalhas foram distribuídas em 5 categorias artísticas, já que entre 1912 e 1948, os Jogos Olímpicos incluíam competições de artes, canceladas devido a debates sobre subjetividade, amadorismo e profissionalismo. Falando de atletas, William The Hart Hubbard, dos Estados Unidos, venceu o ouro no salto em distância, o primeiro atleta negro medalhista. E lembram que comentamos sobre atletas cristãos competindo aos domingos? Isso se repetiu em 1924, e o britânico Eric Liddell se recusou a competir na final dos 100 metros rasos. Sua relação com o vencedor Harold Abrahams, também britânico, é retratada no filme Carruagens de Fogo. Provavelmente, o atleta com mais destaque na competição foi o nadador Johnny Weissmuller, que além de conquistar 4 medalhas, ficou conhecido por sua beleza e aparência física. Após a carreira de atleta, ele se tornou um astro do cinema e interpretou o personagem Tarzan em 12 filmes. Outro destaque foi o Uruguai, que conquistou a medalha de ouro no primeiro torneio de futebol entre seleções com equipes de todos os continentes e atletas profissionais. Essa medalha e o bicampeonato em 1928 fizeram o Uruguai ser conhecido como a Celeste Olímpica, e são torneios considerados como antecessores da Copa do Mundo. A final foi disputada no Estádio Olímpico expandido para os Jogos, na época com capacidade para 60 mil pessoas, que também recebeu a final da Copa do Mundo de 1938 e o hóquei na grama nos Jogos Olímpicos de 2024. A única instalação presente em ambos esses Jogos parisienses, servindo de ponte por esse mais de século de história. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre se a morte do Arquiduque realmente causou a Primeira Guerra Mundial, lembraram que, no ano de 1913, na cidade de Viena, então capital do Império Austro-Húngaro, moraram ao mesmo tempo Joseph Stalin e Leon Trotsky, fugindo da perseguição russa, Adolf Hitler, austríaco que desejava estudar arte naquele momento, Sigmund Freud, também austríaco, e Joseph Tito, futuro líder da Iugoslávia, então um jovem operário. Desses, apenas Freud já era amplamente conhecido, e não temos registros de que todos estiveram no mesmo lugar. Finalmente, muita gente disse que aprendeu de forma correta na escola, e ficamos muito felizes com isso. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre os Jogos Olímpicos, e até a próxima!